Então, nós vamos começar... Claro que aqui eu me esqueci de botar uma fotinha do gato também. Mas, enfim, nós vamos falar do sistema digestório do cão e do gato. Então, desde a boca, passando pelo esôfago, estômago, intestino e até chegar no reto. Então, nós vamos ver todo esse trajeto aí de doenças, alterações que podem estar presentes aí. Bom, então aqui nós vamos começar a ver, na verdade, o que está envolvido aí nesse tubo digestivo. Tubo digestivo seria desde a boca até o ânus. Então, isso seria o tubo digestivo. Então, começa com boca, aí depois da boca a gente tem o esôfago. Então, começamos com boca, aqui a gente tem o esôfago, aí depois do esôfago temos o estômago, aí temos o intestino, ou também as alças intestinais, né? A gente tem o intestino delgado e o intestino grosso. E, por final, então, o reto. E parte ao extremo, né, o ânus. Então, na verdade, Marcelo, tudo isso aqui, todas essas partezinhas aqui, elas podem estar com alguma doença. Então, é por isso que eu coloquei no que a gente vai trabalhar. Além disso, olha o que mais tem ainda, além de todas essas estruturas que a gente viu, da boca ao ânus, a gente tem outras situações, por exemplo, aqui os chamados órgãos anexos, né? Os órgãos anexos são os principais, as glândulas salivares, então a gente tem as glândulas salivares, o pâncreas, então esse carinha aqui também é um órgão anexo, então esse carinha aqui, o pâncreas, ele também pode ter alguma alteração, algum problema. O fígado, tá aqui ele, né? O fígado e a vesícula biliar. Então, tudo isso faz parte também do sistema digestório. São chamados de órgãos anexos. Tipo, anexo porque está pendurado, é só a forma de falar, né, Marcelo? Mas ele está ligado ali nesse tubo que a gente viu. Então, tudo isso aí a gente vai ver. Tudo isso aí a gente vai ver como possível local de doença. Como eu falei para vocês, tem bastante termo, né? Tem bastante termo. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Uma diferença entre apetite e fome. Uma coisa é ter apetite, outra coisa é fome. Então, ó, olha o que significa apetite. Desejo pelo alimento. Seleção de alimentos, ou seja, o que é isso? É aquela situação em que o animal está em condições ainda de escolher o que ele quer comer. Então, isso seria dizer que ele tem apetite. Beleza, ele está comendo normal. Diferente do animal que está com fome. Conhecido como vazio no estômago, né? Então, aquilo lá precisa de alimento. Então, é essa diferença de conceitos, né? Isso é a diferença de conceito que já tem esse início, assim. Por quê? Porque a gente vai ter alguns termos. Por exemplo, esse aqui, ó. Normorexia. Normo de normal. Normo de normal. Ou seja, o que seria normo? Rexia, o final orexia se refere ao apetite. Acho que a Catrine está com o microfone ligado. Então, o finalzinho aqui, erexia, se refere a apetite. Então, normorexia é apetite normal. Por que a gente precisa saber isso? Porque tem as alterações de apetite. Olha quais são as alterações de apetite. Por exemplo, a polifagia. Professor, tem alguma doença que causa polifagia? Tem. Doença hormonal é bem comum causar polifagia, que tem o apetite aumentado. O extremo dele é que nem de pessoas, né? Então, seria a bulimia. Então, bulimia seria o grau máximo de polifagia. Polifagia é comer muito, tá? Então, isso é polifagia. O extremo seria a bulimia, mas bulimia, assim, né, em animais, moçada, não tem isso. Pelo menos eu nunca vi usar.
esse termo bulimia em cães, mas é só para a gente saber que seria o extremo da polifagia. Agora, polifagia a gente usa direto. O apetite diminuído é a inapetência. E isso aqui sim acontece. A anorexia. Então, o animal que não está se alimentando. O grau máximo de apetite diminuído seria a anorexia. Então, aquele carinha que não tá se alimentando. E nós temos ainda um apetite pervertido. O que seria isso? O animal que está comendo coisas diferentes do que normalmente deveria comer. Também chamado de parorexia. Alguns locais vocês vão ouvir também a palavra pica, P-I-C-A, como apetite depravado, ou parorexia ou pica, tudo sinônimo. Então, essa parorexia aqui tem diversas causas, mais para frente a gente vai ver. Então, aqui, o que poderia... Desculpa. O que poderia aumentar? A Priscila tem polifagia, mas só tem que cuidar para não chegar a ter bulimia, né? Então, aqui, moçada, nós temos aqui, por exemplo, mas esse animal aqui está comendo demais. Ele tem polifagia e o grau máximo extremo seria bulimia, mas lembrem, o mais comum é polifagia. Mas ele pode estar aumentado fisiologicamente. Nem toda polifagia quer dizer que ele é doente. Então, vamos ver algumas situações aqui que ele poderia aumentar. Por exemplo, o animal que está com diarreia. Ele é comum, é possível ele comer mais. Então, é uma situação em que acontece uma reposição fisiológica. Ele perdeu, está querendo repor. Depois do exercício, animal em fase de crescimento, durante a amamentação. E, por exemplo, quando ele está comendo, está dando polenta só para o animal. Está dando só arroz para o animal, não sustenta. Então, ele está comendo muito mais para tentar se satisfazer. Então, isso seria polifagia fisiológica. E também recuperando de doença, né? Então, o animal que está recuperando de doença também aumenta o consumo de alimento. E, ao contrário, nós temos a polifagia patológica. E aí, o que a gente tem aqui? Por exemplo, o parasitismo. O animal que tem vermes, ele come mais porque ele tem que sustentar os vermes. Então, ele faz polifagia. O animal que tem diabetes, o que acontece na diabetes? Ele não está aproveitando o que está comendo. Então, ele precisa, parece que tem que estar sempre comendo. Então, isso é a polifagia patológica. E, ao contrário, o apetite diminuído. Esse apetite diminuído aqui, ele pode ser aparente ou real. Então, são duas possibilidades. Então, ele pode ser aparente ou real. O que seria o aparente? Seria aquele negócio assim ele não está comendo porque ele tem algum problema na boca. Ou tem uma lesão na mucosa, na língua, enfim, alguma lesão. Ou tem uma fratura de mandíbula. E aí, então, ele não consegue comer. Isso seria aparente. E a real realmente é ligada, então, à fome. Então, aqui, olha só, na aparente, ele tem fome, mas não consegue comer. E a real, aí sim, é aqueles processos que a própria doença em si, eles não permitem que o animal coma, eles debilitam demais o animal. Então, o animal realmente não tem fome. Vamos dar um exemplo aqui, um tumor, uma parvovirose, uma sinomose. Então, realmente isso corta o apetite, né? Então, o animal fica com anorexia. O animal que tem sinomose, parvovirose, ele tem anorexia, ele não come. Então, ele tem uma diminuição, uma inapetência
anorexia real. Aquele pervertido que eu falei para vocês, ó. Então, tem animais que comem outras coisas, chamado de parorexia, pica ou alotriofagia. Comer coisas que não é normal. Então, olha só o exemplo. Osteofagia. Então, um animal lambe osso, come osso, é mais comum em bovinos comer, por causa de deficiência de minerais. Fitofagia. Fitofagia, quem é que sabe o que seria fitofagia? Tipo, provocar a ânsia ali para ele vomitar? Mas o que significa o termo Comer planta? fitofagia? Planta, comer planta. Gato e cachorro comem aos montes, né? Para estimular o reflexo. Então, seria isso aí. Tricofagia. O que seria? Fazer tricô? Boa. É, mais ou menos isso aí, fazer tricô. Lamber os pelos, assim, comer os pelos. O gato lambe e aí é chamado de trico. Trico de pelo mesmo. Não de tricô, mas de pelo. Até a hora Natal, então. Tricofagia. Vou botar um acento ali, daí sim. Geofagia. O que seria isso? Pode falar. Tá dando bastante eco ali a tua voz, não sei se é só para mim, mas aqui tá bem ruim de entender. Tá, então eu vou desligar aqui o celular e aí vamos ver se melhora. Acho que agora não entra mais muita gente. Tenta só mutar o celular, qualquer coisa. Ele tá, cara, tá no mudo, tá no volume baixo e tal, mas agora acho que não entra mais muita gente. Geofagia, o que seria? Melhorou? Sim. E geofagia? Comer terra? Comer terra. Tem animais que têm deficiência de mineral, come terra. Coprofagia. Aqui lá em casa tem 2 que eu estou tratando da minha irmã lá que estão fazendo isso aqui. O que é coprofagia? Come o cocô? Come cocô. E não é só em filhote, não. E também não é só em verminose, não. Pode ser distúrbio de comportamento, pode ser estresse, então isso acontece. Infantofagia. Tem animais que fazem isso aí. O que seria? Infanto. Essa pesou, né? Infanto. Tipo, problema de respiração, um negócio assim? Não. Animais não que consegue digerir as proteínas? E aí eles comem os filhotes, tipo feto. Então, tem cadelas que fazem isso porque tem deficiência de proteína e ingere os fetos. O que a gente tem que levar em consideração quando nós estamos avaliando esse apetite do animal, se ele está comendo ou não? Esse carinha aqui está comendo ou não? Tem que levar em consideração várias coisas. Por exemplo, tá, mas o alimento que tu está dando é bom? Será que ele gosta? Então, é uma coisa que tem que levar em consideração. O modo de preparo. Ou seja, tem alimentos que até pessoas que dão comida em casa, né? Então, faz um preparo que não tá legal. Então, tem que ver isso aí também. Como é que tu tá administrando? Tu tá deixando na geladeira e tá tirando e dando? A ração tá ficando estocada e tá ficando velha? Tu tá dando uma vez por dia, 2, 3, 5, 10? Como é que é a maneira de administração? E a frequência? Então, tudo isso tem que levar em consideração. Não é simplesmente pensar, bom, não tá comendo, que se dane, azar é dele. Não, espera aí, vamos ver como é que tem essas outras situações aí. Com relação à ingestão de água. A ingestão de água, são os tópicos aqui para vocês. O animal que ingere água depende de muitas coisas também. Por exemplo, temperatura ambiente, estação do ano. Que nem nós, moçada. No verão é uma coisa, no inverno é outra. Isso muda em animais também. Eles consomem normalmente 100 ml por quilo por dia. Então, essa é uma faixa normal de consumo de água. Então, aí multiplica por um animal que tem 10 quilos, por exemplo. 100 ml vezes 10 quilos é o que precisa tomar num dia. Esse é o normal. Também, essa quantidade de ingestão de água aqui, ó. Se é um animal que está comendo o quê? Um alimento que tem muita água. Aquelas rações úmidas. O carinha dá um monte de ração, aquelas enlatadas,
o sachê, que não é para dar sempre aquilo, mas, né? E aí, então, ele vai tomar menos água. E a idade também. Quanto mais velho, menos água toma. Infelizmente, isso também é verdade. Por que a gente vai falar um pouquinho dessa questão da água? Porque também tem termos. O que seria normodipsia? Ó, de novo, normo de normal e dipsia de água. Então, normodipsia seria o quê? A ingestão de água normal. Está tomando lá seus 100 ml por quilo por dia. E aí a gente tem as alterações, ó, polidipsia. Vocês vão ver um monte de doença que o animal tem polidipsia, que é aumento da quantidade de água, de tomar água. Polidipsia, toma mais água. Pode ser desidratado, animal que tem vômito, animal que tem diabetes, que tem diarreia, ou seja, tem várias doenças que causam polidipsia. E a maioria das enfermidades, na verdade, faz o quê? O animal fica sem querer tomar água. Então, o animal doente não quer comer e não quer tomar água. Mas algumas doenças, por exemplo, aqui, ó, diabetes e outras doenças hormonais, elas causam aumento do consumo de água. E a adipsia seria o quê? Ad não toma água nada. Nada, zero. Toma zero água. Então, esse animal... Só um pouquinho, moçada. Esse animal aí, esse animal é o animal de IR. Quem é que saberia me dizer o que é IR nesse contexto que a gente está falando aqui? Tipo, não toma água, é uma coisa grave. Esse animal é um animal que tem essa doença aqui, ó. O que seria? Juntando todo o contexto, não está tomando água, é uma doença grave. Insuficiência renal. Isso, insuficiência renal. A gente já veio falando, né, nas nossas aulas, um dos slides que era os sinais sugestivos de doença cardíaca, sinais sugestivos de doença, por exemplo, respiratória, e agora aqui também tem uns sinais de distúrbios digestórios. Então, ó, isso pode estar relacionado com um distúrbio digestório. Por exemplo, a litose. Eu vou mostrar para vocês todos, depois a gente vai falar de cada um deles. Disfagia. Professor, não sei o que é disfagia, já vamos ver. Regurgitação, então um animal que tem problema no sistema digestório. Vômito, que é o mais conhecido. Hematemese, a gente vai ver o que é. Anorexia e inapetência, então a gente já viu anteriormente o que é. Constipação, então é uma situação em que os animais também têm, a gente vai ver o que é. Incontinência fecal, ou seja, não conseguem controlar as fezes, algumas doenças causam isso. Diarreia, nossa, essa aqui, né, moçada? Essa aqui do sistema que a gente está falando é uma das mais comuns, né? Diarreia. Então, os animais têm tenesmo e disquesia. Professor, não sei o que é, nós vamos ver. Hematoquesia, melena, dor abdominal, distensão abdominal e icterícia. Então, olha só tudo que esses animais podem ter. De distúrbio quando tem distúrbio no sistema digestório. Só um pouquinho outra. Então, a gente vai ver cada um deles. Né? A gente vai ver cada um deles. Vamos começar com a litose. A litose, o que nos remete? Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é um animal com a boca aberta e tem um negócio ali dentro. Ou isso aqui, ó. Então, quais que são as causas de halitose? A litose é um odor alterado, desagradável, fétido, cheiro ruim. O mais comum desses, vocês já sabem qual é que é, né? Já estão pensando nisso. Os chamados tártaros. Professor, o que é cálculos? Cálculo é o nome técnico de tártaro. Então, são cálculos dentários. É o nome de tártaro.
doença na faringe, no esôfago e doenças no estômago. Então, tudo isso pode causar também a litose. Então, isso tudo aí a gente tem como causa dessa situação aí de causar a litose. Então, o que mais? Corpo estranho, isso aqui, ó. Isso aqui é um corpo estranho. Isso aqui, ó. Então, esse corpo estranho aqui, tá trancado ali, um pedaço de osso, começa a ficar com um cheiro ruim. O animal que come fezes, muita proteína, também pode dar litose. E uma situação que é bem comum em animais que têm uma situação chamada de hálito urêmico. Isso aqui vocês na clínica, quando vocês forem começar a trabalhar na clínica, vocês vão sentir animais que têm cheiro de ureia, de amônia, um cheiro forte. Esse hálito urêmico remete a problemas no sistema urinário. Então, é um tipo de halitose bem característico do sistema urinário. Aqui tem um exemplo, ó, de um animal com um clássico problema de halitose, o tártaro, o cálculo dental. Então, esses animais que têm halitose, o proprietário já fala que ele tem, então a gente é fácil de descobrir. Aí tu vai abrir a boca desse animal, vai olhar a boca dele, vai olhar a faringe, e também pode ser que se faça, né? Hoje em dia é bastante comum fazer exame radiográfico aqui dessa região, para ver se tem algum dente fraturado. Então é uma situação, ou fazer raio-x do esôfago para ver se tem corpo estranho, né? Então é uma forma fácil de achar. Se tu tá suspeitando, né, daquele animal que tem o hálito urêmico, vai ter que ver problema renal, entre eles fazer urinálise, né? Então isso tudo pode estar relacionado com halitose. Além, né, da ureia creatinina, que também é para avaliar rim. Então, isso tudo aqui, quando a gente sente aquele hálito urêmico no animal. Segundo termo que a gente viu antes, a disfagia. Então, o animal não consegue deglutir. Então, ele tem o quê? Ele tem dificuldade ou impossibilidade de deglutição. Essa foto aqui mostra um animal com uma fratura de mandíbula. Está torto aqui, moçada. A mandíbula está torta aqui, e aí ele não está conseguindo se alimentar. Por quê? Porque ele tem disfagia, de dificuldade. Então, ele não consegue deglutir. E aí, então, os sinais, ele tem dificuldade para segurar o alimento, não consegue mastigar. Imagina, animal com essa boca torta aqui, né, moçada? Como é que vai mastigar? Então, ele se engasga, ele tem cialorreia. Cialorreia é o quê? Saliva excessiva. Então, começa com salivação excessiva. E o que a gente viu anteriormente, a litose, né? Porque acumula saliva, às vezes ele tenta comer, acumula alimento. Então, são características de disfagia. Professor, no caso, aqueles cachorro que tem a cara achatada ali, tipo aquelas raças. O braquicefálico. Tem essa dificuldade aí? Por causa do palato mole, que é muito grande? Sim, mas ele não chega a ter disfagia, ele é mais a questão de roncar. O palato mole, ele não chega... Mas assim, o teu raciocínio é legal, cara. Não sei quem é que falou aí, porque eu não consigo ver aqui, mas... Quem? Jackson. O raciocínio é esse, Jackson. Eu não vou te dizer que não acontece, cara. Eu não vou te dizer que o palato mole ele não poderia causar disfagia. Digamos assim que é uma coisa que poderia acontecer. Então, o mais comum assim de disfagia é isso aqui, ó. Fratura de mandíbula e processos dolorosos. O animal tem um tumor na boca, ele tem um cisto no dente. Então, isso causa dor e ele não consegue mastigar. Isso causa disfagia. E também corpo estranho. CE é corpo estranho. E também na boca não vai deixar ele, que nem esse aqui, né, moçada? Esse aqui, ó. Esse aqui, além de halitose, ele pode ter disfagia. Porque o corpo estranho ali não é difícil do animal comer direito, né? Então a gente vai ter que, no exame físico aqui desse animal que tem suspeita de disfagia, vamos ver, abrir a boca. Muita gente não faz isso, é um erro.
ver, palpar a região cervical, ver se tu não sente corpo estranho. Professor, mas dá para sentir corpo estranho? Dependendo, dá para sentir. Então, o esôfago está mais para o lado esquerdo. Né? Então, o que nós vamos procurar aí quando tu vai palpar? Vamos ver se não tem inflamação aqui na boca. Então, esse seria uma suspeita, né, de estar causando. A língua e o lábio, não tem úlcera, não tem ferida aqui que está machucando, atrapalhando? E o principal, não tem fratura de mandíbula? Algum desvio da articulação temporomandibular? Não tem tumor aqui na boca desse carinha, que não está deixando ele comer? Ou corpo estranho? Se o exame físico não te mostrou nada, é o que está escrito aqui, ó. Pode ir para um raio-x, se tu achar que seria interessante. Nosso terceiro nomezinho, vômito. Vômito, ejeção forçada. Então, isso aqui é um exemplo, uma fotinha, representando o quê? O vômito é de conteúdo que está no estômago ou no intestino. Então, ele está no estômago, então é o intestino. Né? E o que seria sinais prodrômicos? Sinais que vêm antes do vômito. Então, o que é comum o animal fazer? Que nem pessoas. Ficar inquieto, começa a salivar muito, começa a se lamber, começa aquele negócio de deglutir. Moçada, tipo chamando o Hugo, né? Quem já bebeu um pouquinho e sabe como é que é. Alteração do padrão respiratório. Então, tudo isso aqui, ó, são sinais prodrômicos. Acontecem em animais também. É importante a gente saber que no vômito tem esses sinais prodrômicos por duas coisas. Porque vômito quer dizer que está vindo conteúdo do estômago e do intestino. E aí a gente vai ter que diferenciar de um outro nomezinho que é regurgitação. Então, vômito característica é alimento do estômago, do intestino e tem sinais prodrômicos. São as características, né, do vômito. Ó, o vômito, moçada, ele é um sinal clínico. Ele não é uma doença. Você bota aqui umas, sei lá, nem teria como botar o número de doenças que causam vômito. Então, ele é um sinal clínico. Então, sozinho não é diagnóstico de nada. E aí ele pode ter várias causas. Pode ser gastrointestinal, por exemplo, uma bem comum, né? Mudou a dieta, não foi adaptando, e aí ele tem vômito. O animal tem corpo estranho no estômago. Bem comum de acontecer vômito. Parvovirose, então, meu Deus, né? Vômito tipo bicho. Causas intraabdominal, por exemplo, o animal que tem pancreatite, inflamação do pâncreas, comum ter vômito. Sistêmicas, então várias doenças, por exemplo, lesão renal causa vômito, lesão hepática, a piômetra, que é a infecção do útero, pus dentro do útero pode dar vômito. Outras metabólicas, por exemplo, hiperadrenocorticismo, uma alteração hormonal. Então, várias pode dar vômito. O vômito a gente tem que diferenciar da regurgitação. Regurgitação é isso aqui, moçada. Eliminação retrógrada e passiva. O que seria passiva? Sem esforço. E o conteúdo está no esôfago. Então, aqui está o conteúdo, ó, no esôfago ainda. Ó. Ele não chegou no estômago. Isso tudo aqui é esôfago. Um esôfago dilatado, claro, é um esôfago doente, né? Mas chamado de megaesôfago, mega de grande. Então, o megaesôfago é comum o animal ter regurgitação. Então, ó, regurgitação, o alimento não está digerido ainda. Então, a regurgitação é comum acontecer imediatamente depois de comer. Então, o animal come, imediatamente já vomita, assim. Às vezes até vomita dentro do pote. Então, e já diferente do vômito, que demora mais. O vômito ele come, vai vomitar daqui a uma meia hora, daqui uns 20 minutos, meia hora, uma hora, no dia seguinte. Então, essa é uma diferença, né? A principal causa de regurgitação realmente é essa aqui, o megaesôfago.
algum corpo estranho trancando aqui no esôfago também, e tumores. O animal que tem um tumor aqui no esôfago também pode impedir a passagem do alimento. Então, ó, o principal aqui da regurgitação, não tem sinais prodrômicos do vômito. O animal que regurgita, do nada sai. Ele não fica chamando o Hugo lá. Ele simplesmente sai sem ele perceber até às vezes. Então, essa é a diferença de vômito e regurgitação. Alguns casos de regurgitação após desmame, por exemplo. Então, o animalzinho, o filhotinho, ele começou a regurgitar e aí, então, eles, logo novinhos, né? Então, normalmente são distúrbios congênitos. O próprio megaesôfago, aquele esôfago grandão, congênito, ou seja, já nasceu com esse filhotinho, e algumas anomalias vasculares que fazem também o animal regurgitar. Outra causa de regurgitação, ó, ingestão de substâncias cáusticas ou abrasivas. Então, um animal que come alguma coisa meio forte e aí irrita, faz uma esofagite, e aí qualquer coisa que ele vai comer, ele regurgita. Então, são possíveis causas de regurgitação. Esse quadrinho aqui, moçada, é para vocês depois darem uma olhadinha, não vamos nos deter muito, das características aqui, comparando regurgitação e vômito. Sinais prodrômicos é aquela inquietação, salivação, movimentos abdominais fortes, né? Então, está ausente na regurgitação e presente no vômito. Então, esse aí tem uma comparação entre os dois. Depois vocês deem uma olhadinha aí nessa comparação por curiosidade. Outro termo, hematemese. Hemate de sangue. Emese de vômito. Então, presença de sangue no vômito. Esse sangue pode ser do estômago, do intestino, pode ser da boca ou pode ser do trato respiratório, né? Então, na maioria das vezes, esse sangue no vômito, moçada, são causas ou é uma situação em que tem o quê? Tem uma úlcera no estômago ou no intestino. Então, tem uma úlcera no estômago ou no intestino. E aí faz o quê? Essa úlcera sangra. Essa úlcera sangra. E esse sangramento vai aparecer no vômito. Então, vamos ver algumas causas aí de sangramento, por exemplo. Aqui, ó, pena que aí aparece, mas vamos lá. Gastrite. Então, uma gastrite ulcerativa, uma úlcera que chega a sangrar, então vai aparecer no vômito. A gastrite hemorrágica, tumores. Tumores aonde, professor? Vai ter sangramento no vômito, chamada de hematemese. Tumores aqui, ó, gastrointestinal, na cavidade oral, anti-inflamatórios não esteroidais, isso aqui vocês vão aprender em terapêutica, tem alguns medicamentos, uns anti-inflamatórios que causam o quê? Úlcera também, então tem sangramento, tem que cuidar. Corpo estranho e insuficiência renal ou hepática. Todas essas aí causam problemas no estômago. E aí, consequentemente, pode ter sangramento no vômito. Esse aqui a gente já falou. Pode falar. Que nem ali agora desse assunto, que nem às vezes tem nas fezes também, pode ser por meio dessas ulcerações também? Boa pergunta aí, já vamos ver, tem outro termo. Na verdade, tem uma comparação entre dois aí. Dois termos que nós vamos ver mais para frente. Esse aqui a gente já falou, anorexia, perda completa do apetite ou não interesse pelo alimento, e a inapetência é uma perda parcial. Então, diferença, né, entre anorexia e inapetência. Então, isso aí a gente vai classificar. Professor, mas tu vai usar isso aí alguma vez? Moçada, vai. Por exemplo, se tu está trabalhando numa clínica ou num hospital, tu vai ter que fazer o teu prontuário, vai ter que fazer isso todos os dias.
E aí vai usar esses termos aí. Outro termo, constipação. Constipação. O que é isso? Passagem de fezes dificultada, infrequente, ausente. Conhecido como esforço para defecar. Então, a gente tem aqui, podendo as fezes passarem um pouquinho, ser infrequente, menos do que deveria ser, ou até mesmo não sair nada de fezes. Então, a gente tem um animal que fica com esforço para defecar. E aí, o que acontece? Essas fezes secam, ficam duras, chamada de fecaloma, e aí dificulta ainda mais o animal defecar, porque tem que estar mais umedecida, né? Então, o que causa constipação? Drogas, moçada, olha só, antihistamínico, opioide, por exemplo, animal que está com dor, o animal que fez cirurgia, pós-cirúrgico, está tomando morfina, está tomando tramadol, está tomando metadona, isso são opioides. Esses opioides causam constipação. Então, isso é uma possibilidade. Ó, parece loucura, né? Limpeza inadequada da caixa sanitária. Ou seja, se tu tem animal, né? O gato, no caso, que não tá com a caixa sanitária muito suja e não tem terra, grama para ir, principalmente terra, para defecar, eles podem ficar segurando. E gato segura, moçada, e aí faz fecaloma. Então, é uma possibilidade. Dieta rica em fibras, ou seja, o animal que precisa, tem uma dieta na ração dele que tem muita fibra. E aí, então, além disso, se o animal está desidratado, ele vai ficar com constipação. Ou obstrução direta, né? Tipo, tumor no intestino grosso, ou corpo estranho, então está obstruído, não está deixando passar. Então aí é mais uma situação mais direta, assim, né? Fratura, ó, fratura pélvica e displasia coxofemoral. Fratura pélvica, o reto, ele passa no meio da pelve, né? Ele passa aqui dentro. E aí, se tu tem uma fratura, tu pode apertar ele, o reto, e aí não passa fezes. Quem assistiu a palestra do Felipe lá no sábado passado, ele falou sobre o deslocamento da pelve. E, então, é uma possibilidade. Isso aqui, ó, displasia coxofemoral. Quem que se anima aí, moçada, a fazer uma reflexão aí, a pensar, mas por que displasia coxofemoral causaria constipação? Por que a displasia coxofemoral, o animal não vai defecar? Ele sentiria dor na hora de defecar? Isso, a displasia coxofemoral dói e ele não consegue ficar na posição, né? Ele não consegue adotar a posição. E aí fica segurando, fica segurando. A gente viu a constipação, mas tem ao contrário, a incontinência fecal. Aquele animal que não consegue controlar a eliminação das fezes. Ou seja, está sempre saindo. O esfíncter anal está relaxado. A gente tem uma diferença entre incontinência fecal e urgência em defecar. É bem comum, às vezes, o proprietário falar o seguinte: ele está dentro de casa e daqui a pouco ele está saindo e começa a fazer cocô no caminho, assim, para ir para a rua. Isso não é incontinência. Tem animais que estão dentro de casa e que são acostumados a fazer as necessidades de defecar na rua, e o proprietário não levou ele na hora, demorou muito mais, e aí quando ele sai defecando. Então isso não tem nada a ver com incontinência fecal. Cagando e andando. Literalmente cagando e andando, não quis dizer, mas já que tu falou, cagando e andando. O que causa isso aqui, ó, incontinência? Normalmente inflamação do reto. Desculpa. Então, uma inflamação. Perde o controle ali pelas raízes nervosas e aí, então, não consegue controlar. E isso aqui também, ó, lesões de coluna, que é a principal causa, na verdade.
Então, animais que têm lesões de coluna, de medula espinhal, eles perdem o controle da defecação. Nos filhotes, é normal? Não. A incontinência, só o filhote tem que cuidar se não é verminose, né? Porque aí predispõe a perder o controle, mas a incontinência fecal, eu não vejo como normal nem em filhote. Não vejo como normal. Outro termo dos mais comuns, né? Diarreia. Aumento anormal do volume fecal. Isso aqui é o conceito de diarreia. Ó, moçada, ou tem um aumento, olha só que interessante, a diarreia também pode ser a questão da frequência. Ele pode até estar com umas fezes meio amolecidas, mas está fazendo muitas vezes por dia. Também também se enquadra em diarreia. E o conteúdo líquido nas fezes, que é o mais conhecido, né? Então, são, na verdade, 3 possibilidades, né, de diarreia. Não é só essa aqui, a mais clássica que a gente conhece, né? São 3 possibilidades. E a diarreia é que nem vômito, né, moção? Várias coisas podem causar. Parasita, qualquer distúrbio do estômago, do intestino, qualquer doença infecciosa, entra aqui a parvovirose, por exemplo, a sinomose, parvovirose, com certeza. Tumores nessa região, intestino e estômago. Insuficiência renal, distúrbios do pâncreas, ó. A gente vai ver mais para frente. E também problemas hepáticos causam diarreia. Então, vocês estão vendo que é um monte de coisa, né, moçada? Vários antibióticos causam diarreia. E essa aqui é uma das mais conhecidas também, né? A gente já falou antes também, né? Que o animal muda a ração e aí tem uma alteração da flora ali e aí pode ter diarreia. E outros medicamentos. Então, a gente tem vários medicamentos, além de antibióticos, que causam diarreia. Então, a diarreia é um compêndio, né, moçada? Acho que alguém tinha falado, acho que não me lembro ali, mas esse aqui é o termo que eu queria falar, ó, hematoquesia. Hemato de sangue, quesia de fezes. Presença de sangue vivo nas fezes. Agora eu entendi. Tá, mas entendeu? Beleza. Mas por que sangue vivo, professor? Por que tem que saber que é sangue vivo? Pode parecer bobagem, mas tipo, tem um outro termo que não é sangue vivo. É um sangue, como é que fala? Digerido. Então, olha só. Quando é sangue vivo, ele tem essa característica aqui de ter umas estrias. Ó. Ele tem essa formato assim de estrias. Isso sugere o quê? Sugere lesões focais. Então, numa região que é mais no final, ó, lesões no cólon. Então, a gente sabe que tem o estômago, o intestino, que é dividido em intestino delgado e intestino grosso, e aqui é mais lesões do intestino grosso. Por quê? Porque não deu tempo de digerir, está lá no final, né? Já está perto do reto. Então, essa é a característica de hematoquesia. E aí, então, é diferente dessa aqui, ó, da melena. A melena é outra situação, só que ela tem coloração escura das fezes. Por quê? Porque tem sangue, mas é sangue digerido. Então, é uma diferença entre hematoquesia... Tá, professor, mas por que saber isso? Por causa disso aqui, ó. Sim, professor, mas ainda não entendi por que saber. Porque se tu achar que é hematoquesia, tu vai fazer exames voltados para o intestino grosso. Se tu achar que é melena, tu vai fazer exames para intestino delgado. Sim, professor, mas tem exames diferentes para isso? Tem, moção? Então é por isso que a gente tem que saber. Animais que tem isso aqui, ó, deglutição de sangue por lesão na boca. Então o animal tem uma lesão na boca e aí está deglutindo sangue. Até ele chegar lá no reto, para sair nas fezes, ele já vai estar digerido, então está preto, está escuro. Então, essas são as duas principais aí. Então, aqui, ó,
uma apresentação aqui, ó, mais ou menos, né, moçada? Ó, isso aqui seria, então, o sangue já digerido. Uma coloração mais preta, ó, aqui, ó. Então, seria uma diarreia com melena. E essa aqui, uma diarreia, uma hematoquesia. Sangue vivo, esse aqui sangue vivo, e aqui sangue digerido. Esse aqui de intestino delgado, lesões de intestino delgado, ou a gente viu também, né, possibilidade de lesões na boca, e a outra de intestino grosso. A gente tinha visto o termo constipação. Tem outros dois parecidos. Tenesmo e disquesia. Olha o que é tenesmo. Esforço improdutivo e repetitivo de defecação. E disquesia é dor. Eles são meio juntos assim, moçada. Então o animal que fica assim, ó. Esse aqui é o animal que tem tenesmo. É aquele animal que fica na posição ali e não sai nada. E fica, e força, e faz força com o abdômen e não sai nada. As duas principais lesões eu vou até falar só delas, hérnia perineal, então uma hérnia na região aqui da pelve, hérnia perineal, e doença prostática. Então são as duas principais que causam tenesmo. Então, tenesmo seria ele ficar nessa posição aqui. O que é tenesmo? É ficar ali, e a disquesia, de tanto ele tentar defecar, dá dor. Então, isso seria, por isso que se fala esses dois termos juntos. Esse aqui você já conhece, a icterícia. A icterícia é bem caracterizado pela coloração amarela da pele, da mucosa, da esclera. Aqui dá para ver também a esclera amarelada nesse animal. Ó. Esclera é a parte branca do olho, né? Que era para ser. Porque tem bilirrubina no tecido. Bilirrubina solta. Então, o que levou à icterícia? Doença hemolítica, qualquer uma delas. O que seria hemolítica? Doença aqui, lítica. Lítica é quebrar. Então, lítica quer dizer quebrou as hemácias. Quebrou as hemácias e liberou a bilirrubina. Doenças hepáticas também são possíveis causas de icterícia. Então, isso tudo nos remete, né, a problemas no trato gastrointestinal. O que mais que esse animal pode ter? Dor abdominal. Então, dor no trato digestório ou até mesmo outros órgãos, né? Aí vai ficar meio mascarado. Então, o que pode causar dor? Peritonite. O que é peritonite? Uma inflamação do peritônio, a membrana que reveste o abdômen. Animal que tem ruptura de víscera. Então, ruptura de, por exemplo, de baço, ruptura de fígado, tudo isso dá dor, né? E, inflamação, uma hepatite, uma pancreatite, tudo isso gera muita dor. Então, são causas de dor abdominal. E aí a gente tem isso aqui, ó. Junto com a dor, a gente tem o aumento do contorno, então, da barriga. Então, esse aumento aqui do contorno, ele pode ter várias causas. Então, aumento do baço, pode ter cistos, ou seja, acúmulos de líquido dentro do estômago, gás dentro do estômago, obstrução. Então, tudo que a gente já viu antes, retenção de fezes, e pode ser também ascite. Então, tudo isso pode alterar, né, o contorno abdominal. Depois de a gente ter visto esses nomezinhos aí, moçada, vamos falar um pouquinho do exame clínico. Esse animal, né, que tem suspeita de lesão no sistema gastrointestinal, deixa eu só salvar aqui, moçada, só um pouquinho. Espera aí. Só um pouquinho, moçada.
Vou ajeitar minha câmera. Estão vendo o PowerPoint no modo apresentação grande aí? Alguém dá um ok aí para mim, por favor? Sim. Tá. Sim. Então, aqui, ó. Então, vamos lá. Olha só. Vamos pegar outra cor aqui. Isso aqui. Tá, moçada, isso aqui a gente já viu bastante, né? Sempre tem que fazer resenha. Vamos fazer anamnese. A gente já viu que o exame físico é dividido em geral e específico, e o final a gente deixa para exames complementares. Lembrando que não podemos inverter, né? Não vamos fazer que nem a medicina humana. E aí, então, vamos ver uma sequência desse exame clínico do sistema digestório. Então, aqui tem só um exemplo para vocês, isso aqui vai ficar para vocês lerem depois. Resenha. Então, a gente vai fazer tudo aqui na resenha. Anamnese, o exame físico geral, o exame físico específico e os exames complementares. Então, aqui tem alguns exemplos de exames que a gente vai usar no sistema digestório. Isso aqui a gente vai ver como passar agora da aula. Então, vamos lá na anamnese. Olha só, primeira coisa, o que está acontecendo com o animal? Por que tu trouxe o animal para atendimento? Temos que saber. Quando começou o problema? Faz uma semana, 2 dias, 1 dia? Tem alguma frequência? Qual a frequência desse sinal que tu está me falando? Faz quanto tempo que ele está com melena? Faz quanto tempo que ele está com hematoquesia? Faz quanto tempo que ele está com disfagia? Está piorando? Está estável? Está melhorando? Tem alguma coisa que seja relacionado com esse sinal? Isso aqui é importante, ó. Fez algum tratamento? Que tipo de medicamento ele usou? Inclusive, qual a dose, moção? Mas por que qual a dose e a frequência? Que loucura. Moçada, a gente viu... uma úlcera? Isso. Tem medicamentos ali que causam, tá, professor? Mas quem é que vai ser o veterinário que vai fazer dosagem errada e frequência? Bom, moçada, isso tem muito. Então, tem que inclusive, pedir se as miligramas por quilo está certo. Melhorou com esse tratamento? Como é que está o apetite dele? O apetite está normal, diminuído, inapetência ou está aumentado? Polifagia. Está comendo fezes, que seria o apetite pervertido? Então, isso tudo a gente tem que pedir. Ó, bem importante a gente saber, né? Tá, professor, mas por que eu tenho que saber isso aqui? Para ter uma ideia se é melena ou se é hematoquesia. Então, eu consigo ter uma ideia. Saber se ele tem diarreia, aquela questão da frequência da defecação. Ele vomita ou ele regurgita? Professor, é bastante coisa, né? Tu viu? Tem um monte de detalhezinho para tentar chegar no diagnóstico. Tem relação com a ingestão de alimentos ou água? Isso aqui é mais para o lado de regurgitação. Então, ele logo depois que ele come, ele já elimina. Então, seria regurgitação. Então, isso aqui, a gente precisa ter uma ideia. Além do mais, perguntamos, vacina, quem que vacinou, qual vacina que é? Moçada, vocês sabem que uma das doenças bem comum gastrointestinal é a parvo, né? Então, a gente precisa saber que tipo de vacina que esse animal tem. Se é nacional, se é importada. Vermífugo. Aqui é muito importante, né? A verminose é uma das causas principais de diarreia. Então, a gente precisa saber. Quem que deu o vermífugo? Ou onde? Por quê? Quantos vermífugos existem hoje, moçada? Tem vermivete, vermifix, vermiforte, tem milhares. E tem uns que não prestam. Então, a gente precisa saber qual que é. Vamos juntar aqui, ó, resenha e anamnese. Vamos juntar os dois para a gente falar o seguinte aqui, ó. Aqui,
a gente tem um animal jovem. E aqui a gente tem um gato. E aqui está tentando comparar os dois e falando de quê? Ingestão de corpo estranho e processos inflamatórios gástricos. Então, esse carinha aqui, o animal jovem, é muito comum comer qualquer coisa. Então, como é que tu não vai pensar, né? Como é que tu não vai pensar num animal jovem em corpo estranho? Cara, eles comem tudo aí, eles cavocam, depende da raça, tem enlouquecido comendo coisa. Então, é muito comum um animal jovem em ingestão de corpo estranho. E tem um animal que está vomitando. Gato vomitar é complicado. Mas tem um animal, um gato, que pode estar vomitando ou tem sinais de intoxicação. Uma das drogas do gato principal é essa aqui, ó. O paracetamol não pode ser dado para gato. Então, isso aqui a gente já tem que lembrar algumas coisas básicas na resenha. Jovem e gato. Então, isso é uma coisa assim de início, né? O que mais? Ainda na resenha, ó, cães de raças grandes, fila, dog alemão, Rottweiler, eles têm isso aqui, ó, a dilatação gástrica. É bem comum eles ter torção gástrica. Então, ó, olha o tamanho desse estômago aqui, ó. Isso aqui tá enorme, moçada. O certo seria bem menor. Esse animal aqui, ele, um fila, que comeu um cavalo, comeu um monte, e o estômago torceu. E isso é um problema enorme. Então, raças grandes têm problemas de dilatação gástrica. Dilatação e torção. As duas. Esse carinha aqui, ó, o pastor alemão. Problemas no esôfago. Então, eles têm, bem comum ter esofagite, às vezes de causa desconhecida, sem explicação. E eles têm essa doença aqui, ó, um problema no pâncreas. Então, o pastor alemão, ele é conhecido por ter pancreatite. Então, uma insuficiência pancreática exócrina. A gente já falou antes, né? Ali estava, no início, ela estava relacionado ao paracetamol. Mas os gatos, moçada, hoje em dia se fala muito disso aqui, ó, doenças inflamatórias. O gato é bem comum ter problema no intestino. Às vezes por causa de alimentação, por causa de medicamento, estresse, pólipo, mas eles têm muita doença inflamatória intestinal. Ainda na resenha, cães jovens até 6 meses. Não tem como esquecer, sinomose e parvovirose, né? Isso com certeza, são as duas principais. E os veinhos, neoplasia. Então, professor, neoplasia onde? Neoplasia em todo o tubo digestivo, desde a boca, que a gente viu, até o ânus, passando por todo o nosso trato que a gente está falando, estômago, e intestino, e pâncreas, que são as glândulas anexas. Então, tumores são comuns em cão velho. Ó, animal com vômito crônico. Não dá para esquecer de fêmea adulta que tem piômetra. Então, isso aqui, ó, é uma infecção no útero. Aqui, ó, olha o tamanho que está esse útero aqui, ó. Enorme, enorme. Cheio de pus aqui dentro. Cheio de pus aqui. Isso, né, chamado de piômetra. A piômetra, quando ela é complicadinha, ela dá vômito. Então, nem todo vômito é problema de estômago. É isso que eu estou querendo falar para vocês aqui. Nem todo vômito é problema de estômago ou de intestino. Também pode ser piômetro. Ainda na questão de saber a raça, e aqui mais a questão se é castrado ou não, né? Também está lá na ficha. Se é castrado ou não.
e a idade. Então, aumento de próstata causa tenesmo. Então, a próstata aumenta, então ele fica naquela posição lá, agachado, sem conseguir defecar, ou constipação, ele consegue sair um pouquinho de fezes, mas na maioria das vezes não sai nada. E esse problema de próstata é comum em machos não castrados e idosos, ou seja, machos não castrados e um pouquinho mais velhos. Então a próstata ela cresce, aqui está o reto e aqui embaixo está a próstata, ela cresce tanto a próstata que empurra o reto e não deixa passar as fezes. Então isso é comum em cão macho não castrado. Vamos... Dúvidas até aqui, moçada? Tá tranquilo, é só se acostumar com os nomes. Até aqui é só se acostumar com os nomes, é bem isso aí. Não, e aí vocês... Acho que alguns deles vocês já viram, né, moçada? Também alguns... São bem parecidos, sim. São. Mas assim, aqui é para vocês verem como que é a nossa profissão, né, moçada? Tipo, a gente tem muito termo técnico para usar. E temos que usar, a gente precisa usar eles. Vamos começar a avaliar agora a cavidade oral e a faringe. Vamos ver o que tem ali. Ó, esse carinha aqui tem o quê? Cialorreia. Professor, o que é cialorreia? Cialorreia é essa baba, essa saliva aumentada aqui, ó. Isso é cialorreia. Então, quando a gente vai olhar a boca do animal e a faringe, tem alguns sinais que nos remetem ao animal que tem lesão na boca. Por exemplo, essa cialorreia aqui, essa baba, saliva em excesso. Isso é sinal de problema na boca. A litose, se vocês não concordar com algum aí, me fala. Problema na boca vai dar litose. Hemorragia, ou seja, sangramento na boca. A gente já viu até esse termo lá quando a gente falou do coração. Esse carinha aqui, ó, por que será que ele está sondado? Aqui está uma sonda para alimentar ele. Ele está sondado porque ele tem disfagia. Professor, não me lembro o que é disfagia. Disfagia é dor ao mastigar. Então ele não mastiga, ele não consegue porque ele tem dor. Ele pode se engasgar, tem dificuldade de segurar o alimento, dificuldade de abrir ou fechar a mandíbula. Então tudo isso está relacionado com lesões na cavidade oral. Ô, professor. Pode falar. Essa cialorreia, ela acontece só em pequenos animais ou em grandes também? Acontece em grandes também, mas não as mesmas causas. Mas assim, se tu pegar, por exemplo, tu pegar tumor na boca ou fratura dentária, fratura, dente quebrado, pode dar cialorreia também. Eu já vi cialorreia em equino, com dente quebrado. Então, e bovinos também pode acontecer. Ovinos não sei te falar, mas equino e bovino sim. Eu tenho um terneiro aqui que ele baba bastante, assim, e aí eu não sabia o que era, agora que você falou, pode ser que seja, né? A salivação excessiva, cara, tem que abrir a boca e olhar. Sabe que um dos principais problemas do veterinário, pelo menos de pequenos animais, é medo de abrir boca, né? Aham. Todo mundo tem medo de abrir boca de animal, então tu acaba não abrindo e aí tu perde muitas doenças que tem na boca do animal. Sim. Então, mas pode sim, cara, pode ter alguma coisa mesmo em grandes. Nessa cavidade oral aqui, ó, nessa cavidade oral, que nós vamos avaliar? Nós vamos avaliar a mucosa, o lábio, a gengiva e o dente. Então, vamos avaliar a mucosa aqui, ó, a mucosa. Vamos avaliar o lábio, vamos avaliar a gengiva e os dentes. Enfim, vamos avaliar toda a boca, né, moçada? Então, tu ergue o lábio, que é o que está mostrando nessa foto aqui, então, lábio superior elevado, e aí tu vai ver o quê? Vai ver mucosa e gengiva. O que tu vai ver nela? A cor e a umidade. Então, tá anêmica, tá hiperêmica, tá ictérica, tá cianótica.
Tem alguma fístula nessa região aqui? Fístula é um caminho, um trajeto da boca até o nariz. Tem que cuidar. Tem tumor aqui? Tem massa? Quando tu ergue o lábio ali, tu não viu se tem alguma massa, alguma coisa assim? E o principal, né? Tem cálculo, tártaro, né? Que é uma alteração. Tem ferida, úlcera. E tu vai avaliar os dentes, né? Os caninos e os incisivos. Então, tudo isso aí a gente vai olhar. O lábio, então vamos ver aqui com relação aos dentes, ó. O que nós vamos olhar aqui nesse animal? Número dos dentes está ok? A posição está fechando bem? Tem alguma fratura e tem tártaro. Então, isso é o que a gente vai olhar nos dentes. Vamos olhar a língua. Vou aproveitar para olhar o palato duro. Então, quando a gente abre a boca, olhar o palato duro. E o mole, que é aqui, mais no finalzinho. Se possível, olhar as tonsilas, as amígdalas. Elas estão bem aqui embaixo, né? Lá, assim, no finalzinho da boca. E aí tem que ver as amígdalas de um animal normal, para tu ver o tamanho de uma alterada, né, moçada? Isso não acontece. Em alguns animais, ou na grande maioria das vezes, para avaliar a boca, precisa fazer medicamentos. Precisa sedar o animal. E aí é que está muitos erros dos veterinários. Eles não fazem isso e não abrem boca. Então a gente precisa sedar para avaliar. Esse animal aqui cheio de papiloma, ó. Papilomas. Uma papilomatose oral. Tipo verruga. Então aqui tá fácil de ver, né, moçada? Essa lesão aí. Então a gente vai olhar essas coisas que a gente falou, abrindo a boca. Vamos olhar os dentes, ver se está tudo certo. Vamos olhar a língua, coloração, ver se não tem corpo estranho. Vamos avaliar o palato duro e o palato mole. Então vamos avaliar, ver se não tem fenda palatina. E a faringe e a laringe, que a gente tem uma dificuldade maior, mas pelo menos até aqui, ó, até aqui a gente precisa avaliar. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, né, na dentição aqui, ó, então a gente vai olhar os incisivos, o canino, os pré-molares e os molares, né? Então a gente precisa, né, moçada, saber quantos dentes tem, né, cão e gato. Então, a gente precisa saber pelo menos a sua classe, né? Então, a gente tem aqui os 6 incisivos superiores, os caninos, a gente tem os 4 pré, então, a gente precisa ter uma ideia desses dentes. Esse aqui é um York, com 2 problemas bem comuns do York. O que vocês conseguem ver de 2 problemas bem comuns aí nessa foto, moçada? Parece que falta um dente ali em cima e tem 2 caninos. O que mais? Tártaro, acho que é. Eu tenho esse aqui, ó, o cálculo. Isso, então a gente tem aqui, ó, muito cálculo, e aqui a gente tem um canino. Quem é esse canino aqui? É ainda o de leite? É o canino de leite, e aqui é o canino permanente. Isso aqui é um 11 de 10 York tem isso aqui, chamado de canino supranumerário. Ou seja, ele tem um dente a mais do que deveria ter, porque o dente de leite não saiu. E aí ele fica predispondo a ter tártaro aqui no meio. O certo seria tirar. Muitos proprietários não tiram. Mas deveria tirar, moça, o de leite. Como é que é o nome, professor? Canino supranumerário. Numerário. Supranumerário, acima do número normal, né, de dentes, porque um ficou retido ali, que é o canino de leite. Ainda estamos avaliando a cavidade oral, né? O que a gente está vendo aqui? Aqui está um canino, aqui estão os incisivos, então o nariz está aqui, e olha a massa que tem aqui, ó. Então isso aqui, moçada, isso aqui causa disfagia, causa dor.
pode ter sangramento na cavidade oral. Então, isso temos que avaliar, não pode deixar passar. Ainda, depois dos dentes, vamos avaliar a língua. Olha essa língua aqui, ó, cheia de ferida. Então, a gente está vendo lesões nessa língua. Vamos ver a coloração dela. Vamos ver como é que é a superfície dela, se está ok. Ela não está edemaciada? Não tem um corpo estranho aqui embaixo? Então, essa feridinha aqui não é normal, ó. Isso aqui normalmente está ligado com um problema renal. Então, essas lesões aqui não pode ter na língua, né? Então, tem que chamar atenção. Essa aqui, moçada, é uma foto para vocês não esquecerem. Olha uma língua de gato, normal. Cheia de espículas, ó. Aquele negocinho que gruda, né? Quando ele lambe, né? Isso aqui que gruda no cobertor, ó. E isso aqui é uma língua que perdeu a conformação normal. Isso aqui é chamado de granuloma eosinofílico. Então, é um problema comum do gato. É uma doença bem conhecida. E aí, vocês vão ver isso aqui mais especificamente em clínica de pequenos. Aqui a gente está vendo o quê? Essa língua tem alguma coisa. Não é normal. Outra alteração aqui de uma língua, ó, chamada de eritema, um animal que teve contato com substância cáustica, queima. Então, no caso aqui, ácido, por exemplo. Então, esse tipo de aumento de vermelhidão, né? Depois da língua, vamos avaliar palato duro e mole, para procurar o quê? Anomalia congênita, fenda palatina, palato mole alongado. O colega já tinha comentado antes. Então, olha aqui, ó. Olha um animal aí com lábio leporino, comum de humanos. Normalmente, esse animal que tem esse contato aqui, ó, do nariz com a boca, também tem fenda palatina. Por isso que tem que cuidar com o lábio leporino, porque eles têm junto fenda palatina, que a gente vai ver isso aqui, ó. Ó. Essa foto aqui é boa para a gente ver o que é um palato duro, né? Ó, isso aqui é o palato duro. Aqui, ó. Também conhecido como céu da boca, né? E aqui está o palato mole, ó. Bem no final da boca. E aqui ele tem esse buraco, essa fístula. Então, isso aqui é um problema que tem que ser resolvido. Problema do trato digestório. Outra fenda, essa aqui a gente até já viu no sistema respiratório, agora aqui causando alteração, então, no trato digestório. Tem que avaliar isso aqui. Esse animal aqui, moçada, ó o canino superior, e aqui está fazendo a remoção do excesso de palato mole. Então, é um palato mole muito grande, que atrapalha na respiração. E aqui está mostrando o que é feito. Ó. Remove o excesso de palato para tentar, então, corrigir esse problema de, muitas vezes, de deglutição também, né? Que pode estar relacionado com a deglutição também. Ó, um tumor no palato mole. Então, aqui está o canino superior, ó. Aqui está a língua e um tumor no palato mole. Então, isso dificulta, né, moçada? Dificulta, causa disfagia. Dificuldade de deglutição. A faringe e a laringe, a gente tem aqui um exemplo de um animal, como é que se avalia. Ó. Então, para avaliar faringe e laringe, o animal precisa estar sedado. E aí, normalmente, a gente faz com o auxílio de um laringoscópio. Então, a gente utiliza esse instrumento aqui, que é para entubar o animal, né? E aí, a gente vai avaliar essa região aqui, então. Isso aqui é o traqueotubo, que é colocado para anestesia, né? Aqui está a entrada da traqueia. Ó. Então, a gente avalia essa região aqui, aonde a gente tem aqui as tonsilas, ó. Ó, uma tonsila aqui e outra tonsila aqui. Antigamente chamada de amígdala, né?
Aqui está o palato mole, ó. Isso aqui é o palato mole. Isso aqui é a epiglote. Então, a gente avalia essa região aí, dessa forma. Vê se não tem tumor, vê como é que está o tamanho do palato mole. Ainda na boca, a gente vai avaliar as glândulas salivares. Mas algumas delas, moçada. Vou mostrar para vocês as principais. Aqui a gente tem a parótida, que é uma das principais. Essa aqui a gente não avalia muito, a zigomática. Vai avaliar bastante a principal delas, que são essas duas aqui, ó. A glândula sublingual e a mandibular. Então aqui, ó, numa outra fotinho. Essa aqui, a verdinha, é a mandibular. Essa aqui, a rosinha, é a sublingual. São as duas principais que sofrem de doença, que tem alteração. Então, aí os animais que têm lesão nessas glândulas, que a gente vai ver na maioria das vezes, elas estão aumentadas de tamanho, vou mostrar uma foto para vocês. Esses animais têm halitose, têm cialorreia, baba excessiva, têm dificuldade de se alimentar, têm engasgo e alteração do apetite. Por quê? Muitas vezes por causa dessa disfagia aqui, ó. Está relacionado, né? O animal tem dor para se alimentar, então acaba não comendo. Então, o que acontece nessas glândulas salivares? Abscesso, tumor, ruptura das glândulas, e a principal é isso aqui, ó. Obstrução dos ductos. E aí a gente tem esses nomezinhos aqui, ó. Mucocele ou cialocele, que é acúmulo de saliva. E quando é na sublingual, na glândula sublingual, a gente chama de rânula. É um nomezinho específico para acúmulo de líquido de saliva na sublingual. Então, olha aí uma foto de um animal com rânula. Como é que fica? Aqui nessa região tem a glândula sublingual. Essa glândula sublingual tem que mandar saliva para a boca. Só que esse ducto aqui, ó, que mandaria saliva para a boca, esse ducto aí, ele está interrompido, não está indo. E aí o que vai acontecer? Essa glândula vai começar a aumentar de tamanho. O que tem aqui dentro, então? Líquido, saliva? Saliva. Como é que a gente confirma que é saliva? Fazendo uma punção. Pega de uma forma cuidadosa, colhe o líquido e manda para o laboratório e vai ver que é saliva. E aí tem que corrigir, tem que fazer cirurgia para corrigir. Esse aqui é outro animal com rânula. Ó, é um gato. Ó, o incisivo, o canino inferior, então, aqui está os incisivos, né? E aqui é a parte de cima, né? Então, aqui a mandíbula, a maxila e aqui a mandíbula. A língua está aqui. Isso tudo aqui é uma glândula aumentada, ó. Rânula. Essa glândula aqui, ó. Essa sublingual. Não é para estar desse tamanho aqui. Moçada, isso aqui faz o quê? Será que o animal consegue comer desse jeito? Como é que vai comer com isso aqui? Então, ele tem disfagia, ele tem salivação, que é a cialorreia, todos os sinais de lesão na boca. Daí é feito cirurgia para corrigir? Aqui é feito cirurgia. Tem que abrir isso aqui, ó. Claro, não é só isso, né? Não é só abrir, mas tem que abrir ela e aí expõe assim as laterais e ela fica aberta. Daí fica drenando a saliva ali para a boca. Bom, na boca, moçada, vocês viram que tem bastante nomezinho também, né? Vamos ver um pouco do esôfago. Agora vamos partir para essa partezinha aqui, ó, o esôfago. Sinais, principal, regurgitação. Professor, não é vômito? Não. Principal sinal de problema no esôfago é regurgitação. Também tem dificuldade de deglutição, né, porque não passa o alimento, acaba tendo dificuldade, enfim, por causa que não está progredindo o alimento ali.
ele fica tentando deglutir, então deglutições repetidas, se engasga, saliva excessiva também, e, claro, né, já que ele não está conseguindo comer, emagrecimento. Então, são sinais de lesão no esôfago. Então, a gente avalia o esôfago palpando a região cervical esquerda. Então, vamos palpar ali para ver se não tem um corpo estranho. Né? Então, essa aqui, moçada, é uma forma de posicionar o animal para avaliar o esôfago. Lembrem que para avaliar o esôfago tem que avaliar mais do lado esquerdo. O esôfago ele não está bem no meio, ele está um pouquinho para o lado esquerdo. Então, por isso que se avalia mais desse lado. Mas, na maioria das vezes, o esôfago, moçada, vai fazer isso aqui, ó, exames complementares. Vou ser bem sincero com vocês. A maioria das vezes é raio-x, simples ou contrastado, e endoscopia. Aqui está mostrando, então, uma endoscopia. Hoje é muito comum fazer endoscopia. Tem o pessoal que trabalha com aqueles volantes, né, que vai nas clínicas fazer endoscopia. Então, aí passa o endoscópio aqui na boca do animal e avalia o esôfago. E aqui o raio-x contrastado. Então, esse aqui, ó, é um raio-x contrastado. Então, como é que fez isso? Deu pela boca do animal um líquido e fica branco assim. Ó. Então, aqui é um esôfago enorme, grandão. Olha só o tamanho desse esôfago. Isso aqui é chamado de megaesôfago. Ele deveria ser bem fininho, né, moçada? Ele deveria ser só isso aqui, assim, ó. Deveria ser bem fininho. E ele tá grandão desse jeito aí. Então, isso aí vem no raio-x. Descendo, vamos para o abdômen. Já olhamos a boca, já olhamos o esôfago, agora vamos olhar o abdômen. Olhar, palpar e fazer exames complementares. Então, vamos olhar volume, distensão, vamos palpar e vamos fazer exames complementares. Então, aqui na inspeção, avaliar forma e perímetro. Então, isso aqui é normal? De jeito nenhum, né, moçada? Então, vamos avaliar isso aqui, ó. Essa forma abaulada aqui. E aí a gente pode ter o quê? Líquido, que é esse acúmulo ventral, que é desse animal aqui, ou dorsal. Então, se for um acúmulo dorsal de gás, animais que têm distensão gástrica, então aquelas torções, o aumento não fica tão para baixo assim, ele fica mais para cima. Alguém falou aí? Ah, tá, acho que era de microfone ligado. Ele chamou a mãe dele, acho. Ah, tá. Já tá apavorado, tá pedindo ajuda já. Como é que a gente palpa? Como é que faz a palpação desse carinha aqui, ó? O animal tem que estar em pé, em estação. E aí vamos palpar, então, as duas mãos, um de cada lado, com a ponta do dedo. Começa mais superficial e depois aprofunda. E aí, então, a gente vai ver se tem dor, já desde a pele. Vamos ver como é que tá, se não tá tenso, não tá firme esse abdômen. Tônus muscular está aumentado. Vamos ver se consegue palpar o intestino e o estômago e também ver se tem dor. Vamos ver aqui algumas imagens aqui, ó. O que nós procuramos nessa palpação abdominal aqui? Os órgãos, né, moçada? Tentar ver, mas eu vou dizer para vocês que não é fácil. Então a gente tenta palpar estômago, fígado, intestino, rim, bexiga, próstata e útero. Isso aqui, moçada, assim, ó. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Olha só. Por que não é fácil? Porque a gente tem uma divisão em epigástrico, mesogástrico e hipogástrico. Então aqui está a cabeça do animal, né? A cabeça do animal está para cá. E aí os órgãos ficam em cada uma dessa região aqui. Então a gente precisa saber o que está em cada local. Então só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de uma das mais importantes, que é o fígado, esse aqui, ó. Então, para ver se tem dor nessa região, a gente, então, tem que saber que o fígado, ele está na região epigástrica. Então, é bem nessa região cranial aqui. Então, aqui está o fígado, ó, o 3. Ó, ele fica bem na região cranial.
Aqui está o rim, ó, o 10 na região. Alguns colocam como epigástrica e algum como mesogástrica, mas ele pode estar, depende se é cão ou gato. Mas então aí a gente tem que saber essa situação onde é que estão, né? Então, olha só, resumindo a história para vocês. Conseguimos palpar o fígado só se ele tiver aumentado. Conseguimos palpar o estômago só se ele tiver distendido. Então, é isso que a gente tem que saber. Normalmente, a gente não consegue palpar. Então, é essa coisa que a gente tem que ir pensando. Então, ele está aumentado. Na região mesogástrica, ali no meio, linfonodos mesentéricos, se tiver aumentados. O rim do gato a gente consegue palpar normal. E o baço também. Então, é bem fácil de palpar rim do gato. Tá? Quem já teve essa possibilidade, ou vai ter, com certeza, em algum momento, vai ver que palpar o rim do gato é possível mesmo estando normal. E o estômago, então, que a gente já falou, né, só se distendido. Então, é uma situação em que é difícil, assim, né. E lá atrás, na região hipogástrica, lá no final, então a gente teria que palpar intestino, cólon, reto, útero, se distendido, bexiga, se distendida. E próstata, a gente consegue palpar se ela estiver muito aumentada, com o toque retal. E a gente... Isso aqui, então, moçada, é uma coisa que a gente precisa mais pensar no quê? No C. Então, eu sugiro para vocês se deterem mais nessa situação. Olha, eu só vou conseguir palpar se tiver distendido. Se tiver distendido, né? Então, isso é uma situação importante. Então, aqui tem a estação, o animal em estação, né? Para a gente palpar. Então, palpa assim, uma mão de cada lado. Então, uma mão desse lado e a outra mão lá. E aí vai fazendo comparação, né? Palpando dessa forma. Ou pode ser em decúbito lateral. Então, com uma mão lá embaixo e a outra em cima. Tentando localizar, então, aumentos de volume, dor. Aqui uma palpação epigástrica, buscando ver se tem dor no fígado. Ó, aqui está as costelas, a última costela. Então, praticamente embaixo da costela, procurando dor no fígado. Na região mesogástrica, então, uma palpação mais profunda. Então, seria isso aqui, apertar mais. Profunda seria apertar mais, né? Então, a gente precisa fazer essa palpação mais profunda, procurando aí os órgãos. E, na maioria das vezes, o que se faz é isso aqui, ó. Auxílio ao diagnóstico. Uma das possibilidades é avaliar o fluido peritoneal. Então, aqui o que está fazendo? Na verdade, essa foto aqui, moçada, ela está fazendo uma drenagem da ascite, mas é parecido à abdominocentese, ou abdominocentese, que é o quê? Fazer, então, a coleta do líquido para mandar para o laboratório. Então, tem que cuidar, né, quando vai fazer essas perfurações, para não perfurar a víscera, fazer tricotomia, antisepsia, e a agulha inserida caudal à cicatriz umbilical. Normalmente 4 centímetros. Então, a cicatriz umbilical está aqui, então a gente faz caudal, para trás da cicatriz umbilical. E aí vai mandar para o laboratório, então, esse líquido. Aqui também, ó, tem aquela outra tabelinha. Espera aí, mas deixa eu só salvar aqui de novo. Não perco a ordem. Aquela outra tabelinha que eu deixei, eu falei para vocês, ó, isso aqui é para vocês darem uma olhada depois também. Aqui é a mesma coisa. Nós temos, quando tu manda tu coletou o líquido, né? Do barrigão lá. O laboratório, ele vai te dizer isso aqui, ó. Normal, se é exudato, transudato modificado ou esse líquido é hemorrágico. Tá, mas por que o laboratório tem que dizer isso? Por causa disso, ó, moçada. Ó. Um exudato acontece na pancreatite. Transudato modificado acontece em insuficiência cardíaca congestiva e tumores.
Então, é por isso que a gente avalia esse líquido aí. Né? E aí tu vai ver a resposta e vai juntar com o que esse animal está podendo ter. Né? Tá juntando os dados. Nós vamos falar específico agora de estômago, intestino e pâncreas. E aí vamos começar com o estômago. Esse carinha aqui, ó, ele tem essas divisões aqui, né, moçada? O final dele aqui é o piloro, o início é a cárdia e aqui é o fundo. Então esse aqui é o carinha, né? Ele tem a mucosa, tem a submucosa, enfim. Esse aqui é o nosso estômago. Para nós, importante, principais sinais de gastropatas. O que seria gastropata? Animal que tem problema no estômago. O principal sinal de problema no estômago é o vômito. Então, esse aí é uma coisa que a gente tem que ir ficando com algumas coisinhas, né? Então, estômago, principal sinal, vômito. Tá, claro, né, moçada? Vai poder dar dor. Melena, ó. Lembra que melena é comum no estômago, porque melena é sangue digerido. Então, o animal que tem problema no estômago pode ter melena. E hematemese. Hematemese é sangue no vômito. Essa foto aqui é de internet, não é minha, vocês já devem ter visto essa foto. Ela é uma foto que caracteriza assim mais porque só para a gente lembrar vômito, estômago, né? Então isso é bem comum. Então aqui, ó, principais causas de problemas no estômago: alimento estragado, lixo, plástico, osso. Então essa alimentação, né, é uma fonte de gastrite. Medicamentos, tem vários medicamentos, eu coloquei alguns aqui para vocês, ó. Aspirina, anti-inflamatórios não esteroidais, antibióticos. Então, isso tudo pode causar úlceras. Então, a gente tem as intoxicações e aquilo que a gente falou do animal de grande porte. Fila, Rottweiler, que pode comer muito e muito rapidamente e torcer o estômago. Então, aqui tem só um exemplo, para a gente ter uma ideia do tamanho que pode expandir um estômago. Olha só que margem ampla, 0,5 a 8 litros. Então, é o que o estômago poderia... Claro que depende do porte do animal, né? Então, por isso que tem essa variação. Essa aqui é o que eu comentei com vocês, ó, a torção gástrica. Torção gástrica é isso aqui, ó, o estômago que está retinho, ele torce nele mesmo. Por quê? Por causa de muita comida. Então, aqui tem um exemplo de um fila, e isso aqui precisa corrigir cirurgicamente. É que nem deslocamento de abomaso em vacas. Então, tem que corrigir, tem que fixar o estômago. Então, a principal sinal da torção gástrica é a distensão abdominal. O animal tem dificuldade para respirar, tem náusea, fica inquieto, tem muita dor aqui, né, moçada? Imagina a dor dessa distensão aqui. Saliva e fica com a anemia, mucosa pálida, por falta de circulação. Esse estômago está tão dilatado que comprime a veia cava. Então, aí tem mucosas pálidas. Então, tudo isso é sinal de torção gástrica. E tem que operar esse animal. Ó, aquela foto que a gente tinha visto antes. Só para vocês terem uma ideia. Isso aqui, moçada, tudo isso aqui, ó, é o estômago daquele animal ali. Isso aqui, se ficar muito tempo assim, moçada, esse estômago rompe. Eu já vi estômago romper, e o conteúdo cai na cavidade. Ele fica necrosando. Então, é uma emergência gástrica, isso aqui. Se caso romper o estômago, daí tem como fazer cirurgia ou não? Tem, só que daí tem que ter muito cuidado, que tu vai ter que fazer o quê? Quando tu for, vai tirar, né? Porque na técnica cirúrgica a gente vai ver isso depois. Tu vai pegar uma bacia, assim, ó, um negocinho grandão e vai começar a tirar. E aí tira, e sai um monte de coisa ali de dentro.
E aí, quando tu tirou tudo, o estômago vai ficar pequenininho de novo, e aí tu vai ver o local da ruptura. Aí tu vai reavivar as bordas ali, vai suturar, mas tem que cuidar muito, né, com a cavidade, né, porque caiu o conteúdo aqui. Então tem que lavar a cavidade, lavar com solução fisiológica, ficar lavando com solução fisiológica, lava, seca, para tentar não dar peritonite. E aí depois tem que ter cuidado, né, no pós-operatório. Por isso que tem que pegar logo, não dá para deixar romper, não. O que se faz de exame complementar do estômago? Na maioria dos casos, o que diz aqui, moçada? Então, ou seja, quando temos problemas de estômago, nós temos os sinais clínicos, o principal deles, o vômito. Então, esse é o principal. Mas a gente muitas vezes precisa de exames complementares. Então, vamos fazer hemograma, bioquímico, vamos ver se esse animal não tem verminose, então a gente vai fazer o exame coprológico, urinálise, e aí então, tudo que for possível indicado, né, dependendo do que tu está suspeitando. Então, raio-x, ultrassom, tomografia computadorizada, e essa aqui está sendo bastante utilizada. Quando está suspeitando de alterações no estômago. Aqui é uma foto de dentro do estômago, vendo a endoscopia para ver, visualizar úlcera, visualizar uma massa, quem sabe esse animal tem um tumor aqui no estômago. Então essa aqui é bem legal. Essa aqui, moçada, a endoscopia hoje é uma situação bem boa para estômago. Seguindo, vamos para o intestino delgado. Então aqui a gente já falou aqui, ó, já falamos do esôfago, esse carinha aqui. Falamos agora do estômago, esse carinha aqui. Agora vamos falar do intestino. O intestino delgado, que é esse carinha aqui. Tem todas essas voltinhas, né? Então vamos falar do intestino delgado. E aí, ó, mudança. Principal sinal clínico de problemas intestinais, diarreia. E aí tem que lembrar, principal sinal clínico do estômago, vômito. Principal sinal clínico do intestino delgado, diarreia. Tá aqui, ó. O vômito é mais comum em problemas de estômago. Então esse aqui é o nosso carinho, um problema intestinal. E, claro, né, moçada, algumas outras que são mais esperadas, assim. O animal que está com problema intestinal não está absorvendo o alimento que ele está comendo, então ele perde peso, desidrata, melena, que aqui ele pode ainda ter melena. A gente vai ver que o sangue vivo é mais no intestino grosso, então esse animal aqui ainda tem melena, que é sangue digerido. Mas pode ter hematoquesia, então a gente pode ter os dois aqui no intestino delgado. Tem muita produção de gás, então fezes com cheiro forte e dor abdominal. Então isso aí são suspeitas, né, moçada? Dicas que nos levam ao intestino delgado. O que pode causar também lesões no intestino delgado, ou alterações, né? A mesma coisa de antes, então mudança da dieta é uma das causas, isso não é coisa assim, moçada, que está ultrapassado, não, acontece mesmo. Verminose, parasitismo, parvo, corona, isso tudo pode causar lesão no intestino delgado. Neoplasias, tumores. Então, moçada, isso aqui não muda muito do estômago, né, também. Algumas coisas acontecem, assim, com mesmos sinais. No exame físico, como é que a gente vai ver? Ó, esse carinha aqui, moçada, é um animal que tem uma lesão de intestino delgado. Então, um animal desidratado, desnutrido, o pelo de má qualidade, apático e com febre. Então, aqui, esse carinha aqui, ou seja, lesões de intestino delgado, eles debilitam mais o animal do que lesões no estômago.
Então, aqui a diarreia judia mais do que o vômito, né? Então, esse carinha aqui é um animal que está mais debilitado do que um animal de estômago. Palpação para intestino delgado é difícil, então só se tiver uma massa muito grande, mas assim, ó, é difícil palpar o intestino, moçada. Em alguns casos, isso aqui é possível, aí sim a palpação. Tem alguns casos que o animal tem tanto parasita no intestino que o peristaltismo aumenta tanto que uma alça entra na outra, chamado de intuscepção. E aí, isso aqui, ó, fica aumentado, e aí às vezes consegue se palpar isso aí. E esse animal tem dor também, né? E aí a cavidade abdominal vai estar com distensão, né? Porque pode ter o quê? Aqui dentro pode ter uma obstrução. É muito comum no intestino, moçada. Corpo estranho. Pedra, clips, fio, um monte de corpo estranho, causando obstrução. Então, no intestino, isso aqui é importante, ó. Muito mais importante a obstrução no intestino, por corpo estranho, do que no estômago. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Saímos do delgado e fomos para o grosso. Sinais de lesão do intestino grosso. Aí aqui a gente tem como característica também a diarreia, a constipação e o tenesmo. Então, isso aqui, ó, que é o animal fica ali na posição, mas não sai nada. Isso é característica de lesão no intestino grosso. Ó, aqui entra aquele termo, moçada. Hematoquesia mais especificamente. Então, aqui não entra o termo melena. Por quê? Porque a lesão já é bem no final, né? A lesão aqui já é bem... Aqui está o intestino grosso, né? A lesão já é bem no finalzinho aqui. Então, vai ser hematoquesia. Isso aqui vai ter sangue vivo nas fezes. Porque já está bem no final, né? Intestino grosso. Então, são os pontos que nos levam a diferenciar um do outro. Então, isso aqui é importante a gente pegar esses detalhezinhos. Vocês viram principalmente a questão do vômito com relação à diarreia, e agora a hematoquesia, que lá no estômago é melena, e aqui é hematoquesia. Então, quando a gente tem problema no intestino grosso, o que pode ter aqui, ó? Olha isso aqui, moçada. Isso aqui é o intestino grosso, e isso aqui é o fecaloma. Então, fecaloma é uma impactação, são fezes. Fezes endurecidas que não estão saindo, e aí fica assim, ó. Isso aqui faz uma impactação, não progride essas fezes. Isso aqui muitas vezes tem que até que operar, moçada. Tem vários casos de fecaloma que tem que tirar as fezes daqui, que elas estão tão duras que não saem. Então é uma causa bem comum de problema no intestino grosso. Corpo estranho também, né? Então pode ter aqui no intestino grosso, pode ter um clips, uma pedra, pode chegar até ele também. Tumores aqui também, né? Parasitas, a mesma coisa, e doenças infecciosas. Então, não muda muito do delgado, a não ser com relação a esse carinha aqui, ó, o fecaloma, né? Que é bem comum. Intestino grosso a gente faz o quê? Palpação e o toque. Então, o intestino grosso a gente faz toque retal para avaliar ali essa porção final do intestino. Então, se faz toque retal para avaliar ele ali. Também se pode se palpar aqui a próstata, né? Os exames complementares, nós juntamos os dois aqui, ó. Intestino delgado e intestino grosso. Porque eles são parecidos, né? Então, tu tem uma suspeita clínica de lesão no intestino delgado e no intestino grosso, tu tá imaginando que seja tal doença. Não vai mudar muito dos dois, né? Então, hemograma, bioquímico, o mesmo coprológico, urinálise, os de imagem, e aqui dificulta um pouco a endoscopia. Mas, do delgado, ainda é possível fazer endoscopia.
Intestino grosso é mais difícil, mas se faz também. Aí se faz via retal. Então pode-se fazer a endoscopia também para os dois aí. Temos esse carinha aqui, né? Super importante como doença, né? Bom, nós estamos suspeitando de um animal que tem problema no fígado. Vamos olhar para ele e vamos ver o quê? Icterícia e ascite. Duas coisas que vocês não podem esquecer. E aí a gente vai palpar o abdômen, né? E aí a gente vai ver o quê? Isso aqui é mais assim, ó. É uma situação em que é mais de livro. Nós vamos conseguir ver a superfície do fígado, a consistência. Moçada, é difícil na rotina. Normalmente a gente percebe o quê? Dor. A palpação é mais para dor. E aí depois o ultrassom é que vai ajudar. Então aqui animais que têm problema no fígado, ó. Os dois principais sinais: ascite, acúmulo de líquido e icterícia. Então são os dois principais, ó. Esse carinha aqui que tem acúmulo de líquido aqui e o que tem icterícia. É o que nos remete ao problemas de fígado. Além disso, eles têm vômito, diarreia, melena, hematemese e perda de peso. Isso aqui, ó, são lesões do trato gastrointestinal secundárias. Então, o que acontece? Junto com o problema do fígado, acaba tendo junto lesões do trato gastrointestinal. E aí, então, a gente pode ter esse tipo de apresentação. Mas fígado, lembrar isso aqui, ó, ascite e icterícia. E aí a gente tem o aumento do fígado, tumor, acúmulo de lipídios animal que tem diabetes, lipidose hepática felina, ou seja, o fígado fica aumentado, porque muitas vezes, moçada, isso aqui acontece também, parece estranho, mas em felinos que estão em jejum, né? Jejum causa essa lipidose hepática aqui nos gatos. É uma situação bem complicadinha. Hepatite, abscesso, então pus no fígado, abscessos, como se fosse em outro local. Isso tudo causa aumento do fígado. E também tem quando o fígado está diminuído, né? A microhepatia. Mas aí não tem como palpar, né, moçada? É mais ultrassom mesmo. São nos casos de cirrose, ou seja, o fígado está acabado, está no final, e necrose hepática. Então, algumas hepatites bem graves. Isso aqui normalmente é com ultrassom. Então, o fígado muito se faz exames complementares. Muito, muito. E aqui está em vermelho por quê? Porque é o principal. Então, o principal exame complementar do fígado é o ultrassom. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que saber para ficar... vamos fazer um raio-x do fígado. Até dá para fazer, moçada, mas não é muito legal. Então, vocês têm que saber os mais indicados, para não ficar dando bola fora, né? E, por último, a gente tem o pâncreas. Uma glândula bem importante. Deixa eu só salvar aqui de novo. Peraí. Ó, então aqui a gente tem o nosso pâncreas. Estômago, tranquilo. Aqui está mostrando o início, né, do intestino delgado, no qual a gente tem essa primeira porção aqui, que é o duodeno. Seguindo aqui, vai para o jejuno e o íleo. Mas é nessa parte aqui onde o pâncreas está inserido, né? Então, esse aqui é o pâncreas, ó. Esse carinha aqui é o pâncreas, e ele tem
sofre também com algumas doenças. E não é raro ter lesões nesse carinha aí. Mais comum, lesão do pâncreas, a pancreatite. Aqui não é uma estratégia, aquele negócio do finalzinho, né? Que vocês já sabem, finalzinho it de inflamação, né? Então, inflamação do pâncreas. O que acontece nessa pancreatite? Olha só o que acontece. O pâncreas, o pâncreas exócrino, né? Vocês devem ter visto já em fisiologia, eu acho. Nós temos o pâncreas exócrino e o pâncreas endócrino. O pâncreas exócrino, ele produz enzimas digestivas, a amilase e a lipase. O pâncreas endócrino produz 2 hormônios importantes, a insulina e o glucagon. Mas aqui, a pancreatite ela afeta mais a função da produção de enzimas, a amilase e a lipase. Isso aqui são produzidas no pâncreas e são jogadas para cá, ó. São jogadas aqui no intestino delgado, no duodeno, para ajudar na digestão, né, moçada? Só que o que acontece? Nessa pancreatite, o pâncreas aqui fica inflamado e aí bagunça tudo. Essas enzimas aqui se tornam ativas, mas ativas contra quem? Ativas contra o próprio pâncreas. E aí elas começam a digerir o próprio pâncreas. Isso é pancreatite. E aí a gente tem o quê? A gente tem causas disso. Tá, mas o que pode fazer essas enzimas ficarem reativas e digerir o próprio pâncreas? Por exemplo, isso aqui, ó. Dieta rica em gordura. Então, muita gordura. Algumas toxinas. Tumores no pâncreas. Então, tumores nele aqui alteram o tecido e fazem as enzimas começarem a agir contra ele mesmo. Uso prolongado de corticoide. Então, muito anti-inflamatório esteroidal, o glicocorticoide, também proporciona pancreatite. Trauma. O animal foi atropelado. Deu uma machucadinha no pâncreas, ele é muito sensível. E aí já altera, já pode predispor essa ativação da amilase e da lipase. E também durante a cirurgia do estômago, por exemplo. Está fazendo uma cirurgia de estômago ou de intestino. Se mexer muito nele, ele já pode desencadear esse processo. Então, o pâncreas ele é um órgão bem sensível. Bom, sinais de doenças no pâncreas. Anorexia e perda de peso. Olha só o estado de um animal que tem problema no pâncreas, não sabe? Pior que o do intestino delgado. Do intestino delgado, isso. Então, ele tem anorexia, ele não come e perde peso. E a gente tem aqui uma situação que é o seguinte. Esse animal de doença no pâncreas tem quase que um sinal bem característico, assim, não é patognomônico, mas é bem característica com relação à diarreia. Essa diarreia, moçada, vocês vão aprender durante a graduação que a diarreia de pâncreas, de lesão no pâncreas, ela tem uma característica assim, bem específica da doença. Tem um bolo disforme, ou seja, não tem forma, o alimento não digerido pode estar aqui ainda, e tem o principal, que é isso aqui, ó. Essa diarreia tem um aspecto gorduroso, como se tivesse umas gotinhas de azeite na água, assim, sabe? Tu vê as gotinhas de azeite ali? Tipo uma pasta de amendoim. Isso, só que ela é mais cinza. Ela tem assim, ó, é tipo a característica é mais acinzentada. Essa gordura aqui, ó, chamada de esteatorreia, ela dá uma cor mais acinzentada, desculpa,
dessa diarreia aqui. E então é uma característica, né? Então é bem assim, tu olha assim, é uma coisa gordurosa. Então é uma situação que remete a problemas no pâncreas. E é bem diferente assim de uma diarreia, por exemplo, de problema intestinal ou de estômago, né? Que o estômago nem é tão comum. E aqui tem o que? Vômito. E está em caixa alta em vermelho. Normalmente, após a alimentação, assim, imediatamente, enquanto está comendo ainda, é chamado de regurgitação. Mas aqui é bem comum de ocorrer essa situação mais assim específica de vômito após a alimentação. Então, não demora muito. O animal que come, aí ele não consegue digerir, não consegue progredir, porque não tem as enzimas, não tem a função do pâncreas, e ele vomita. Então, não exatamente que nem a regurgitação, assim, que tá comendo e já regurgita, mas também não demora muito, não. Então, essas são características do animal com problema no pâncreas. Lembrando sempre, disso aqui, sempre que vocês forem pensar em pâncreas, lembrem disso aqui, esse termo, esteatorreia, aspecto gorduroso. O pâncreas não tem como ser palpado, né, moçada? Difícil, não tem por que a gente pensar em palpar pâncreas. O que se faz é isso aqui, buscar no laboratório como é que está a amilase e a lipase, que vão estar aumentadas. Então, é uma situação que leva para o lado de pancreatite. A gente vai ver no exame fecal a esteatorreia, que é um do sinal característico do pâncreas. O raio-x abdominal não se usa muito, e mais o ultrassom. Então, de novo aqui, o ultrassom para ver algumas outras situações no pâncreas, como neoplasia, abscesso. Então, aqui a gente tem como principal também o ultrassom, né, que é uma situação junto com esse exame laboratorial aqui. Um extremo, né, não está conseguindo chegar no diagnóstico com laboratório e ultrassom, uma possibilidade é fazer cirurgia para ver como é que está o pâncreas, uma laparoscopia, ou laparotomia exploratória com biópsia, pegar um pedacinho do pâncreas. Mas, moçada, isso aqui assim seria o extremo. Normalmente se resolve aqui, se resolve com laboratório, né, com exame laboratorial, mais imagem, então mais ultrassom. Então é lab mais ultrassom. Então normalmente é isso que acontece. Então lembrem disso aqui, esse bolo disforme, com alimento não digerido e esteatorreia, né? Isso é característico de problema no pâncreas. E aí, moçada, bastante coisa, né?